Gente querida, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do canal. Você que tem acompanhado aqui os podcasts sabe da nossa proposta. A Bíblia toda, um panorama geral, se propõe a analisar os principais homens e mulheres, todos os principais eventos e todos os principais pontos geográficos, para que você seja capaz de juntar essas pessoas e fatos na ordem cronológica apropriada e traçar um movimento geográfico na medida que você for lendo a Bíblia. E nós falaremos ainda sobre os 10 grandes assuntos: a Bíblia, Deus, Jesus, Espírito Santo, anjos, homem, pecado, salvação, igreja e as coisas futuras. Você não precisa de nenhum conhecimento prévio, tá? E você vai com certeza ficar espantado, vai ficar impressionado, porque através desse podcast nós iremos te auxiliar a organizar e a expandir o que você já sabe. Ou seja, se você ainda não assistiu os podcasts passados, eu peço encarecidamente que você assista o quanto antes para que você possa compreender de maneira mais clara tudo que a gente tem falado aqui nesses momentos tão especiais. Hoje nós iremos falar sobre a era do Êxodo e a era da conquista. Vamos dar continuidade falando sobre esses assuntos e eu quero começar com a era do Êxodo, que vai do livro de Êxodo ao livro de Deuteronômio, terminando assim o Pentateuco. Em português, o termo Êxodo é a forma latinizada que se derivou da Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento. Ex significa fora e odos significa caminho. Portanto, Êxodos significa saída. A data em que o Êxodo ocorreu seria o ano aproximado de 1445 a.C., segundo grande parte dos estudiosos. Vocês que estão acompanhando esse panorama sabem que em nosso encontro passado nós terminamos a Era dos Patriarcas falando sobre a história de José. Vocês lembram? Vimos que após a morte de José, seu povo foi escravizado pelos egípcios por um período de 400 anos. E diante do jugo egípcio, o povo de Deus clamou por libertação. E Deus ouviu o clamor de seu povo. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E para a concretização de seus planos, Deus levanta reinos e derruba reinos. Deus conduz o seu povo e o disciplina sempre que necessário. Mas jamais se esquece de suas promessas e sempre as cumpre. Em Gênesis 12, versículo 2, Deus fez uma promessa a Abrão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E no versículo 7 deste mesmo capítulo, Deus aparece a Abrão e diz que lhe daria a terra de Canaã. Portanto, a libertação que o povo pedia não seria simplesmente deixar de servir ao Egito, mas principalmente caminharem para o cumprimento da promessa de Deus. Eles estavam longe de ser uma nação. Na verdade, eles eram estrangeiros da nação egípcia, escravos de uma outra nação. Parecia que a promessa de Deus a Abraão havia falhado. Muitos deviam pensar assim. Mas nós conhecemos bem essa história. Enquanto José vivia, toda a sua família vivia bem. E por isso, eles se acomodaram no Egito. Eles foram bem tratados pelo faraó porque eram a família de José. E vale ressaltar que o faraó pertencia à dinastia dos Ixos, um povo que, assim como José, também era semita. Os Ixos eram de uma dinastia contemporânea a José e que durou até aproximadamente o ano de 1550 a.C. Há muitas diferentes opiniões sobre os Ixos. Muitos consideram os Ixos um bando de forasteiros desagradáveis e saqueadores que invadiram e depois governaram o delta do Nilo de uma forma muito brutal, até que reis heróicos os expulsaram. Outros consideram os Ixos como invasores de uma raça obscura que conquistou o Egito à força, causando destruição e assassinando ou escravizando os egípcios. Fato é que o domínio dos Ixos e dos imigrantes de onde eles nasceram afetou a cultura do reino egípcio, a linguagem, as forças armadas e até as concepções do que significava ser um rei egípcio. Esse período notável foi marcado pelo influxo de novas tecnologias no Egito, do cavalo e da carruagem, por exemplo, até a fabricação de vidro.
E no ano 2020, através de uma pesquisa que foi feita usando análise química, foi sugerido que os governantes dessa dinastia eram estrangeiros que viviam no Egito que subiram ao poder. Se isso estiver correto, os Ixos não seriam invasores. Isso talvez possa explicar a forma cordial com que eles trataram José e sua família, que também eram estrangeiros no Egito. Seja como for, as dinastias que se sucederam ao trono egípcio não eram tão simpáticas ao povo de Israel. A declaração de Êxodo 1, versículo 8, e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, indica fortemente que a expulsão dos Ixos ocorreu no período de tempo entre a morte de José e o nascimento de Moisés. Neste caso, seria fácil entender por que o novo rei teria uma atitude hostil em relação àqueles que ele associava aos Ixos, já que, assim como os Ixos, os descendentes da família de José também eram asiáticos, eram semitas e eram estrangeiros no Egito. Os Ixos haviam dominado o Egito durante um considerável período de tempo, e os israelitas eram uma forte lembrança daqueles que a nova dinastia egípcia queria esquecer. O povo sofreu muito até que Moisés surgisse no cenário e liderasse o povo rumo à terra prometida por Deus. A opressão egípcia é um fato histórico indiscutível que é descrita como muito severa. Comprovando esse fato, há abundantes evidências do período da 18ª e 19ª dinastias que ilustram a crueldade dos egípcios em relação aos escravos e estrangeiros. O sinal hieroglífico representativo de um estrangeiro é a figura de um homem atado e com um ferimento sangrento na cabeça. Era assim que o estrangeiro era representado na arte egípcia. Esse sinal é usado mesmo em conexão com nomes de honrados reis estrangeiros, com quais os egípcios fizeram acordos. Portanto, há evidências de crueldade dos egípcios em relação aos estrangeiros, e os eventos relatados no início de Êxodo se ajustam a essas evidências. No passado, muitos pensavam que as grandes pirâmides do Egito eram o resultado do trabalho escravo dos hebreus durante o exílio egípcio. Mas será que isso é possível? As pirâmides egípcias eram, na realidade, túmulos elaborados, construídos para os monarcas egípcios e para algumas poucas outras pessoas de grande importância naquele país. Há pirâmides de degraus que muito se assemelham a escadarias, o que talvez representasse a ascensão da alma. É importante dizer que as pirâmides imitavam a pedra sagrada Ben-Ben, do deus Sol, o deus Ra, da cidade egípcia de Heliópolis. E é por isso que as pirâmides egípcias trazem em seu topo a pedra Ben-Ben. Portanto, nós podemos supor com bastante razão que as pirâmides foram erigidas em honra ao deus Ra, ao deus Sol, sem dúvida como uma súplica em favor da segurança e progresso da alma do indivíduo cujo cadáver jazia no interior da pirâmide. Essas construções eram como rampas que subiam ao céu, similares aos raios solares que desciam do espaço. O propósito prático das pirâmides era o de servir de memoriais dos indivíduos ali sepultados. E há muita especulação em relação à maneira como as pirâmides foram construídas. Ninguém sabe ao certo como elas foram construídas, mas John Cunningham, na revista Science News, propôs uma nova solução. Ele afirma que os egípcios usavam longas, finas e flexíveis varas, paralelas a intervalos umas das outras, sob a superfície inteira de um bloco. Uma das varas era levantada por vez e uma cunha era posta debaixo da mesma, de tal modo que apenas uma pequena parcela do peso total era erguida em série. Alavancas rígidas não teriam dado certo, porque cada uma delas teria de suportar uma porcentagem excessiva do peso total. A fim de demonstrar a viabilidade de sua teoria, ele usou uma carga de 1.200 quilos, utilizando-se de 12 varas de carvalho, e também salientou que as antigas gravuras egípcias comumente retratam cargas sendo transportadas com a ajuda de varas. E os museus ao redor do mundo dispõem de exemplos dessas gravuras. Essa é uma teoria muito interessante. No entanto, não podemos considerar que foram os hebreus os construtores das pirâmides, porque as pirâmides provavelmente foram levantadas pelo menos 1000 anos antes do tempo do Êxodo, segundo os achados arqueológicos. E já podemos fazer uma pequena reflexão diante desse cenário.
Quando deixamos o lugar que Deus tem estabelecido para nós e passamos a estar no lugar errado, no tempo errado, longe dos propósitos de Deus, as consequências são desastrosas. O êxodo foi, portanto, o movimento em massa dos israelitas saindo da escravidão do Egito e voltando para a terra prometida em Canaã. Não foi um movimento fácil. O faraó do Egito não queria que fossem e ameaçou-os com retaliação militar. Os milagres que Deus realizou durante essa época estão entre os mais espetaculares registrados na Bíblia. O rio Nilo transformou-se em sangue, os cajados dos pastores em cobras, os primogênitos de toda a casa egípcia morreram e o Mar Vermelho dividiu-se para permitir que os israelitas cruzassem sobre a terra seca, escapando do exército egípcio. O livro dos Números conta-nos que quando os israelitas deixaram o Egito, havia 600 mil guerreiros. É razoável assumir que se havia 600 mil guerreiros, havia também 600 mil mulheres. São 1.200.000 pessoas. Cada uma dessas famílias podia ter pelo menos 2 filhos. São outros 1.200.000. Além disso, havia os homens que eram muito velhos para lutar e suas esposas. Tinha a tribo dos sacerdotes, os levitas, que não lutavam, e suas esposas e filhos. Havia, falando em termos conservadores, entre 2.500.000 pessoas e 3 milhões de pessoas que deixaram o Egito durante o êxodo. Tendo isso em mente, e levando em consideração tudo que os israelitas levaram consigo, incluindo todos os animais que foram destinados à comida, ao fornecimento de leite e usados também nos sacrifícios, podemos imaginar a magnitude deste acontecimento que chamamos de êxodo. Isso não era uma pequena tribo de nômades perambulando pelo deserto. Era uma nação se movendo pelo deserto. Portanto, quando precisavam parar para descansar um pouco, eles tinham que procurar um local adequado de proporções bastante grandes, como um vale de 20 quilômetros quadrados. Isso não era uma tarefa muito simples, como encontrar uma palmeira para repousar à sua sombra. Os números nos ajudam a ter uma ideia mais precisa do que aconteceu. Quando, por exemplo, consideramos que antes de cruzarem o Mar Vermelho, eles se posicionaram de maneira organizada, possivelmente fazendo uma fila, não paramos para pensar o que isso representou. Se eles formaram uma coluna de 100 pessoas, contando os animais, essa coluna se estenderia quase 100 quilômetros dentro do deserto. Isso é bem diferente do que os filmes nos mostram, na verdade. Podemos dizer que o Êxodo foi um dos maiores eventos históricos do mundo antigo e foi dirigido por Moisés. Para analisarmos de maneira mais profunda o que foi a Era do Êxodo, vamos dividi-la em 4 grandes eventos. Quando você pensar em Êxodo, você vai lembrar da libertação, da lei, de um lugar chamado Cádiz Barneia e dos 40 anos de peregrinação pelo deserto. Eu vou falar sobre cada um desses 4 grandes eventos. A libertação foi a liberdade da escravidão no Egito. Este evento é narrado do capítulo 1 ao capítulo 18 do livro de Êxodo. Os hebreus sofreram sobre a escravidão no Egito durante 400 anos aproximadamente, antes de pedirem a libertação a Deus. Deus então coloca Moisés como seu porta-voz perante o faraó, o soberano do Egito, pedindo a libertação espiritual do seu povo. Mas quem foi Moisés, afinal? Por ordem do faraó, rei do Egito, estavam sendo mortas por afogamento todas as crianças do sexo masculino que nasciam aos israelitas, a fim de que o povo de Israel não viesse a tornar-se uma ameaça para o Egito, em virtude da multiplicação de seu número. Moisés, segundo Mâneto, que foi um historiador e sacerdote egípcio, teria nascido em Heliópolis, no Egito. Além disso, ainda de acordo com Joséfo, em sua obra Antiguidades, o nascimento de Moisés fora predito por mágicos egípcios. Portanto, as coisas haveriam de modificar-se radicalmente por causa dele. Joséfo, em acréscimo, diz que o pai de Moisés teve um sonho muito significativo, referindo-se ao seu nascimento e à sua grandeza. Poucas coisas são mais comuns na existência humana do que sonhos de conhecimento prévio, no tocante a pessoas que tenham alguma grande tarefa a cumprir, principalmente líderes religiosos importantes. Segundo o relato bíblico, Moisés, muito criança ainda, foi posto em uma cestinha calafetada e deixado a boiar sobre as águas do rio Nilo, a fim de que escapasse da ordem de Faraó, que era a de que fossem atirados no rio todos os meninos nascidos aos israelitas. Uma filha do faraó veio até a beira do rio a fim de banhar-se e encontrou a cestinha com a criança.
A simpatia humana, bem como um instinto maternal, levou a jovem egípcia a ter misericórdia do menino. Sem dúvida, despertou o desejo de criar a criança para ela mesma. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos iguais de 40 anos. Você pode conferir em Atos, capítulo 7, versículo 23, versículo 30 e 36, e Hebreus, capítulo 11, versículo 23 até o versículo 29. Na primeira fase, até completar 40 anos de idade, ele estava na corte egípcia, preparando-se, sendo educado como um príncipe, e segundo o evangelista Moody, nesse tempo, ele pensava que era alguém. Na segunda fase, dos 40 aos 80 anos de idade, após matar um egípcio, ele fugiu para o deserto e ficou apacentando rebanhos, conhecendo muito bem o local pelo qual viria a peregrinar mais tarde. Moody diz que ali ele aprendeu que não era ninguém. Nos últimos 40 anos de sua vida, ou seja, dos 80 aos 120 anos, ele voltou ao Egito, libertou o povo e peregrinou pelo deserto. É o tempo do seu ministério. Moody afirma que neste tempo ele descobriu o que Deus pode fazer com ninguém. Deus o preparou por 80 anos para usá-lo por 40 anos. E olha que coisa impressionante, que contraste belíssimo apresentado pelas Sagradas Escrituras. Os 80 primeiros anos ocupam apenas os 2 primeiros capítulos do Êxodo, enquanto os últimos 40 anos ocupam todo o Pentateuco. Isso não foi registrado por acaso. Na ótica de Deus, o tempo que vale a pena ser vivido na vida de seus filhos é o tempo vivido em sua eterna presença. É o tempo em que Ele age através de nós. E o mais impressionante é que às vezes nós somos tentados a pensar que o nosso tempo já passou, que estamos velhos para fazer a vontade de Deus. Lembre-se sempre de Moisés. Deus o chamou no deserto quando ele tinha 80 anos de idade. E veja a grandeza da obra que Deus realizou através dele. O Antigo Testamento faz de Moisés uma figura ímpar. Veja só o que diz o livro de Deuteronômio 34, versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. O Novo Testamento equipara Moisés com a figura central da fé cristã, Jesus Cristo. Lemos em João 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Assim, a antiga fé estava alicerçada sobre Moisés. A nova fé está alicerçada sobre Cristo. Isso demonstra a importância teológica de Moisés. O judaísmo apoia-se sobre Moisés, isto é, sobre a legislação mosaica, com o acréscimo de questões tradicionais. Em contraste com isso, sobre Cristo, principalmente conforme ele é interpretado por Paulo, é que se respalda a nova fé, o cristianismo. Nos conflitos em meio aos quais foi formado o cânon veterotestamentário, Moisés sempre se destacou em primeiro lugar, ou mesmo exclusivamente. E até mesmo já dentro da era cristã, entre os judeus havia os saduceus, que aceitavam exclusivamente o Pentateuco como sua regra de fé e prática, embora outros judeus adicionassem os salmos e os profetas. E os judeus da diáspora, da dispersão, aqueles que foram expulsos pelo mundo e formaram as comunidades judaicas, adicionaram a isso os livros apócrifos e mesmo alguns dos livros pseudoepígrafos. Não obstante, em todos os casos, Moisés foi sempre a figura central desse processo canonizador e sua pedra angular. Moisés foi levantado por Deus para libertar o seu povo do Egito. O faraó se recusou a acreditar e uma série de 10 pragas foi mandada sobre o Egito para convencer o faraó a deixar o povo partir. As pragas começam mal e terminam ainda pior. Na primeira praga, a água foi convertida em sangue. Depois, com a segunda praga, surgiram rãs de todos os lugares. Após as rãs, vieram mosquitos a encobrir a população e todos os animais. E, semelhantemente às pragas anteriores, a quarta praga deixou o Egito infestado de moscas. Faraó concordou em libertar o povo. O Senhor retirou a praga, mas assim que percebeu que a praga havia cessado, o faraó voltou atrás na sua decisão, aprisionando o povo hebreu. A quinta praga foi a peste nos animais. Moisés estendeu a mão sobre o Egito e, por ordem do Senhor, surgiu uma praga nos animais, em que muitos morreram e grande foi a perda para os egípcios. Diante da resistência de Faraó,
que a cada praga aceitava libertar o povo, mas assim que elas cessavam, voltava a reter os hebreus como escravos, o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que enchessem suas mãos de cinzas e jogassem para os céus. Assim o fizeram, e as cinzas se transformaram em úlceras em todo o Egito, tanto nos animais como nas pessoas. Essa foi a sexta praga. E a resistência por parte do faraó se repetiu, e assim o Senhor enviou a sétima praga, que foi uma chuva de pedra que destruiu toda a plantação. Na oitava praga, o Senhor enviou um vento que passou seguido de inúmeros gafanhotos, devorando muito do que possuía o faraó. Mais uma vez ele cedeu, mas somente até a praga cessar. Então Deus enviou a nona praga. Todo o céu do Egito se tornou trevas e passaram dias na escuridão, menos onde estavam os filhos de Israel. Mas isso também não foi suficiente para convencer Faraó a libertar o povo de uma vez por todas. Foi por isso que a 10ª e última praga chegou sobre o Egito sem demora, matando todos os primogênitos do Egito, desde os animais até os servos, inclusive o filho do próprio Faraó. Houve grande comoção no Egito, quando por fim, após muita insistência, Faraó concordou em deixar o povo sair. Faraó chegou a arrepender-se, indo atrás do povo, tentando capturá-lo de novo, sem sucesso, pois Deus fez passar o seu povo a pé enxuto pelo Mar Vermelho e destruiu o exército egípcio que se aproximava. Assim, o povo foi liberto da escravidão no Egito. As pragas são os primeiros sinais prodigiosos realizados por Deus por meio de homens, a fim de confirmarem sua autorização de divino ministério. As pragas foram usadas para destruir as divindades egípcias e mostrar o poder do único e verdadeiro Deus. O rio Nilo era uma divindade cultuada, bem como as rãs, os animais e as moscas. Os piolhos eram considerados seres vis e desprezíveis. As cinzas espalhadas pelos sacerdotes egípcios simbolizavam suas bênçãos, mas agora geravam úlceras. Ísis e Osíris, deuses da água e do fogo, não conseguiram proteger a nação das pedras, dos gafanhotos e das trevas. A morte dos seus primogênitos os puniu pela morte dos primogênitos hebreus. Confira em Êxodo 1, versículo 15 e 16 e no capítulo 11, versículo 5 ao 7. A negociação de Moisés com Faraó por meio das pragas levou aproximadamente 1 ano, e foi este o tempo em que o povo se preparou para deixar o Egito. E não podemos falar da libertação do Egito sem falar da Páscoa, que veio a se tornar uma festa anual e principal símbolo da libertação do cativeiro, da preservação também dos primogênitos do povo hebreu, e que lembrava a necessidade do sacrifício de sangue para a remissão de pecados e antecipadamente tipificava o sacrifício de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, como nos ensina João 1, versículo 29 e 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios 5, versículo 7. Veja só que simbologia impressionante a Páscoa nos traz. Eles deveriam tomar um cordeiro sem mancha, sem defeito algum. Mas não era isso que o salvaria. Não é a vida sem pecado de Cristo que nos salva, mas sua morte na cruz. Portanto, o cordeiro deveria ser sacrificado. O sangue do cordeiro deveria ser aplicado por todo israelita à verga da porta de sua casa. O sangue na verga era o que salvava. Somente depois disso é que eles deveriam comer o cordeiro, seguindo as orientações exatas para isso. Assim acontece conosco também. A salvação vem primeiro, depois a comunhão, a adoração, vida cristã e serviço. Eles deveriam comer pães sem fermento. Fermento é também um símbolo do pecado. O fermento da injustiça precisa ser eliminado da nossa vida se desejamos comer com Deus. Eles deveriam comer ervas amargas também, pois Cristo provou o cálice amargo por nós, e também sempre haveremos de sofrer algum amargor neste mundo. Eles deveriam estar prontos para partir. Eles deveriam comer de pé, sem saber para onde iriam, estando prontos para a viagem. Assim deve ser a nossa vida também. Devemos estar prontos para a viagem, pois nunca sabemos a hora em que Deus irá nos chamar para determinada missão ou para habitar eternamente em sua doce presença. Todo ano, os judeus celebram o Pessá, que é a Páscoa, o Shavuot, que é o Pentecostes, e o Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, relembrando os eventos ocorridos naquela época. Deus, claro, só tinha um destino para eles: a terra prometida de Canaã. A terra em que jorrava leite e mel.
a terra na qual o pai deles, Abraão, tinha se estabelecido antes e que agora seria novamente o lar do povo. O segundo grande evento foi a lei, que é a declaração do pacto, que se inicia com um grande sumário da lei moral nos 10 mandamentos e que apresenta a seguir várias leis importantes para a vida daqueles que são destinados a ser uma nação santa e um povo consagrado a Deus. Podemos simplificar, para efeito didático, a definição da lei dizendo que são os mandamentos de Deus no Monte Sinai, descritos no livro de Êxodo, do capítulo 19 ao 40. O povo hebreu agora começa a construir uma identidade nacional como Israel. Do Mar Vermelho, os israelitas viajam para o sul, para a base da península do Sinai, e ali acampam. Eles recebem os mandamentos de Deus no Monte Sinai, que está situado no sul da península do Sinai, no Egito. Esta região é considerada sagrada por 3 religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. Moisés encontra-se sozinho com Deus no alto do Monte Sinai, onde recebe os 10 mandamentos escritos em tabuletas de pedra pelo dedo de Deus. Moisés também recebe uma revelação completa da lei que vai governar a vida nacional de Israel, bem como suas relações com Deus. Deus promete abençoar a nação abundantemente pela obediência e, da mesma forma, promete amaldiçoar a nação pela desobediência. E neste ponto é muito importante esclarecermos algumas coisas. Muitos consideram que a lei do Antigo Testamento não tem mais aplicação alguma no Novo Testamento por causa da vinda do Messias que deu cumprimento a toda a lei. Precisamos compreender que a lei teve pelo menos 3 objetivos. O primeiro é revelar aos homens o caráter e a vontade de Deus, e não um caminho de salvação. Deus espera que seu povo, assim como ele, seja santo. Verifique lá em Mateus 5, versículo 17, e em Levítico 20, versículo 26. O outro objetivo da lei é ser um teste de obediência, pois além de motivá-los à santidade, Deus saberia se eles estavam dispostos a tê-lo como Senhor e Rei por meio da obediência às suas leis. O terceiro objetivo da lei é nos revelar nosso caráter decaído e nossa impossibilidade de obedecer à lei por nós mesmos, e dessa forma sermos conduzidos ao reconhecimento da absoluta necessidade da graça de Deus para a nossa aceitação diante dele, conforme nos ensina Gálatas 3, versículo 24. Portanto, a lei possuía aspectos universais e eternos quanto ao seu conteúdo moral e espiritual, mas também possuía aspectos temporais e nacionais quanto ao seu conteúdo cerimonial. Jesus veio para cumprir toda a lei e afirmou que dela nada passaria, nem um tio sequer. Mateus 5, versículo 17 e 18. O caráter, a vontade, os requisitos de Deus não passarão nunca. E o cumprimento da lei só se dá pela graça, ao implantar em nós um novo coração, conforme Jeremias 31, versículo 31 ao 34, e Jeremias 32, versículo 37 ao 41. A lei aponta para o seu Criador, para a única pessoa capaz de cumpri-la em sua totalidade. Da mesma forma, o tabernáculo, a morada de Deus com o homem, que foi construído para cultuar a Deus, aponta para Cristo. É interessante notar que o tabernáculo significa a morada de Deus com o homem. E da mesma forma, o tabernáculo, ele tipifica a própria pessoa de Cristo. Ele foi construído para cultuar a Deus e aponta para Cristo. Assim como cada uma de suas partes, elemento ou mobília, simbolizam aspectos da vida, da obra e da morte do Senhor Jesus. Da mesma forma, Cristo pode ser visto na figura de Moisés, que foi mediador de juízo aos egípcios e salvação aos judeus. Foi libertador, foi pastor, foi rejeitado pelos seus a princípio, exerceu o ministério de profeta, trazendo a revelação, exerceu o papel de sacerdote e de rei durante a peregrinação. Cristo também pode ser visto na figura de Arão, enquanto sumo sacerdote, conforme nos ensina Hebreus 5 até 7. Jesus também pode ser visto no maná que serviu de alimento para o sustento de suas vidas, da vida de todo aquele povo enquanto peregrinavam no deserto. Graciosamente, o maná foi providenciado dos céus, como nos ensina João 6, versículo 32 ao 36. E Cristo, na verdade, pode ser visto em cada página do Antigo Testamento. O terceiro grande evento foi Cádiz Barneia, que foi um lugar de rebelião contra Deus, como relatado no livro de Números, do capítulo 10 ao 14. Você vai entender o porquê já já. Israel
deixou o Monte Sinai e migrou para o norte até um oásis. É isso que Cádiz Barneia era. Era um oásis que se localizava na entrada sul da Terra Prometida. Desse ponto privilegiado, 12 espiões são enviados à Terra Prometida. Um espião de cada uma das 12 tribos de Israel. A terra estava habitada pelos cananitas, ou cananeus, que não aceitariam bem a horda de israelitas voltando para a terra. Claro que não. Eles achavam que a terra pertencia a eles por direito. Quando os espiões retornaram, eles trouxeram notícias boas e notícias más. A boa notícia é que a terra era linda, generosa, jorrava leite e mel, como o Senhor havia falado. A má notícia é que havia gigantes, muitos gigantes, exércitos hostis por toda a terra. 10 espiões informaram que a terra era indomável, apesar de Deus ter lhes prometido dar-lhes a vitória sobre qualquer força opositora. Apenas 2 espiões, Josué e Caleb, exortaram o povo a acreditar em Deus e entrarem na terra. O povo não acreditou nas palavras de Deus e nas palavras de Josué e Caleb. E acabou acreditando na maioria, se recusando assim a seguir Moisés até a terra prometida. Assim, Cádiz Barneia se torna conhecida como um lugar de rebelião contra Deus. O quarto grande evento são os 40 anos de peregrinação no deserto. Os 40 anos de peregrinação são consequências da rebelião contra Deus. O livro de Números registra todo o ocorrido que vai do capítulo 20 ao capítulo 36. A rebelião do povo contra Deus em Cádiz Barneia levou toda aquela geração a ser condenada a vagar no deserto até que todos os que tinham 21 anos ou mais na época morressem. Nos seguintes 40 anos, uma nova geração cresceu para liderar. E ela estava disposta a seguir os líderes e entrar na terra. Moisés os levou até o norte do Mar Morto, perto de Jericó, a entrada leste da terra prometida. Moisés encorajou o povo, deu instruções adicionais que são encontradas no livro de Deuteronômio, e depois Moisés morreu. Para que você possa fixar todos esses acontecimentos, podemos descrevê-los da seguinte forma. A libertação é o fim da escravidão no Egito. A lei são os mandamentos de Deus no Monte Sinai. Cádiz Barneia é o lugar de rebelião contra Deus. E os 40 anos de peregrinação foram as consequências dessa rebelião contra Deus. Podemos resumir tudo isso da seguinte forma. Por intermédio de Moisés, Deus liberta o povo hebreu da escravidão no Egito e depois lhe entrega a lei. A geografia dessa época é a seguinte. O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e vai para o Monte Sinai até Cádiz Barneia e depois até o topo do Mar Morto, do lado leste do Rio Jordão. Bem, vamos falar agora sobre a outra era, a era da conquista, que está retratada no livro de Josué. Depois do Êxodo, as circunstâncias também eram arriscadas para os israelitas. Mesmo pelo caminho do deserto, Israel poderia ter chegado a Canaã em 2 anos apenas. Contudo, suas jornadas do Egito a Canaã levaram 40 anos. Tal aconteceu porque, agravando-se a murmuração do povo em Cádiz Barneia, Deus os puniu. Deus os fez perambular pelo deserto por mais 38 anos, até morrerem todos os que saíam do Egito com Moisés, exceto Josué e Caleb, que não murmuraram. Agora, esse povo estava em Jericó, e o teste era o mesmo. Eles teriam 2 opções: ou seguiriam em frente, ou se encolheriam frente às circunstâncias, como seus pais tinham feito antes. A tarefa de dirigir o povo caiu sobre os ombros de Josué. Moisés, o grande líder dos últimos 40 anos, estava morto. O povo iria se sentir reanimado, seguindo Josué? Ou recusaria sua liderança? Para efeito didático, podemos dividir a Era da Conquista em 4 eventos principais: Jordão, Jericó, Conquista e Domínio. Jordão é a divisão milagrosa da água, registrada do capítulo 1 ao capítulo 5 de Josué. Como já vimos, Moisés havia morrido e Deus escolhera Josué para sucedê-lo. O primeiro desafio de Josué era cruzar o rio Jordão durante uma cheia. Deus mandou preparar a nação para a procissão cerimonial e começou a caminhar. Primeiro os sacerdotes foram à frente, mais ou menos 1 quilômetro de distância, carregando a Arca da Aliança. Quando os sacerdotes tocaram a água, Deus a abriu para eles.
Essa é a segunda separação milagrosa das águas que Deus realizou por Israel. A primeira foi a divisão do Mar Vermelho. Foi um acontecimento de extrema importância para o povo de Israel. Israel estava começando uma nova era e as perambulações pelo deserto tinham terminado. Moisés estava morto e seu corpo fora sepultado no outro lado do Jordão, acompanhando em sua morte aquela geração anterior desobediente. Josué era o novo líder do povo de Israel e ele haveria de conduzi-los ao seu território nacional. A arca foi transportada em meio a grande expectativa. Haveria uma travessia miraculosa do rio, quando a providência divina intensificaria os seus efeitos. Yahvé estava ali para lutar em favor de seu povo. Embora fosse época de cheia, devido às chuvas próprias da primavera, as águas do Rio Jordão seriam mantidas distantes, e haveria um milagre similar ao que houve no Mar Vermelho. Josué avançou sem ter ideia de como faria atravessar o rio aquela multidão de 4 milhões de pessoas, aproximadamente, estando o Jordão em tempo de cheia. Havia uma imensa massa de pessoas, de animais e de bagagens. Seria um teste muito difícil para a providência divina. Mas Josué não hesitou. Conforme tinha predito, quando os pés dos sacerdotes tocaram nas águas inundantes do Rio Jordão, ocorreu o milagre antecipado. As águas que vinham de cima pararam de fluir e começaram a avolumar-se. Embora muitos céticos encarem como mera ficção os relatos miraculosos trazidos pelas Sagradas Escrituras, os olhos dos crentes e dos cristãos conservadores não têm nenhuma razão para desacreditarem no poder de Deus. A ciência costuma fazer afirmações que são mais tarde reconsideradas, ajustadas, reformuladas ou simplesmente negadas devido às novas descobertas científicas. No entanto, no que diz respeito aos relatos feitos pelas Sagradas Escrituras, não há como provar sua impossibilidade ou de negar a sua possibilidade. A ciência já chegou à conclusão de que muitos dos milagres apresentados poderiam ter de fato acontecido à luz da ciência, como é o caso das paradas históricas do Rio Jordão. No terremoto ocorrido no dia 8 de dezembro do ano 1267, as terras altas do Jordão entraram em colapso, o que represou as águas do rio pelo espaço de cerca de 10 horas. No dia 11 de julho do ano 1927, houve outro terremoto naquela mesma área geral, represando as suas águas pelo período de 21 horas. Essas paradas não ocorreram, entretanto, durante algum período de cheia do Jordão, o que torna o milagre aqui relatado ainda mais impressionante. Por esse e outros motivos, alguns eruditos pensam que os milagres aqui relatados no livro de Josué foi apenas uma outra ocasião em que algum terremoto ocorreu, pelo que, se houve algum milagre envolvido, esse diz respeito ao elemento tempo, ao momento exato em que isso aconteceu, e não a algum acontecimento físico propriamente dito. Como é óbvio, a descrição do texto não se ajusta a um acontecimento natural, simplesmente, e os estudiosos conservadores dependem dessas descrições para defender uma intervenção divina especial, e não algum terremoto em tempo oportuno. Segundo alguns estudiosos afirmam, Deus separou o Rio Jordão por uma distância de uns 40 quilômetros. Muitos outros sinais já foram comprovados pela ciência, como é o caso também do longo dia de Josué, bem como o relógio de sol de Acais. Josué ordenou que o sol parasse em seu trajeto, até ele obter uma vitória sobre os amorreus. Isso está registrado no livro de Josué, no seu capítulo 10, do versículo 12 até o 14. Há várias explicações para o fenômeno. Alguns dizem que se trata de uma mera lenda. Outros afirmam que a Terra parou temporariamente de girar em torno de seu eixo, mas isso teria envolvido um cataclismo de grande magnitude. De fato, alguns dizem que o que houve na realidade foi uma mudança relativamente pequena dos polos da Terra, pois quando estes mudam, a Terra assume uma nova posição em relação ao Sol e o horário muda, conforme as direções são alteradas em maior ou menor grau. Mas não lemos coisa alguma sobre algum grande cataclismo na Terra nos dias de Josué. Uma outra explicação é que um outro planeta passou nas proximidades do nosso, atrasando a velocidade de rotação da Terra, devido à força gravitacional. Outros tentam uma explicação mais simples, supondo ter havido uma intervenção divina que causou um milagre de refração.
Isso significaria que a atmosfera terrestre continuou trazendo à Terra a luz do Sol por meio de uma refração especial, embora o Sol já tivesse mergulhado por detrás do horizonte. Esta é uma explicação sobrenatural que requer o concurso da fé. Outros também se utilizam da teoria da refração a fim de explicar como o relógio de sol de Acais retrocedeu 10 graus, como sinal de que o rei Ezequias recuperaria a saúde. Verifique só no segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 9 ao 11, e em Isaías, capítulo 38, versículo 8. Este é um outro caso que somente a fé pode explicar. A verdade é que não dispomos de explicações para problemas como estes. No entanto, com base em dados obtidos da NASA, cientistas da Universidade Ben Gurion de Negev, em Berbezá, Israel, descobriram não apenas que o relato bíblico descrito em Josué 10, versículo 12 ao 14, realmente aconteceu, como também o dia e a hora exatos do fenômeno. A equipe de cientistas, chefiada pelo Dr. Reise Yatzak, afirmou que o acontecimento se trata de um eclipse, e ele aconteceu exatamente no dia 30 de outubro do ano 1207 a.C., às 4h28 da tarde. Com base nos dados obtidos, eles descobriram que apenas um eclipse aconteceu entre os anos 1500 e 1000 a.C., o que coincide com a chegada dos israelitas no local onde ocorreu a batalha descrita na Bíblia. Um pequeno detalhe na tradução do texto bíblico tem confundido os leitores, o que rendeu algumas dúvidas e críticas sobre a descoberta, já que no eclipse a lua bloqueia a luz do sol. Esse detalhe, que faz toda a diferença, é a expressão "o sol parou" ou "se deteve", dependendo da tradução. Segundo os cientistas, no texto original a palavra equivalente seria "down", cujo sentido correto, nessa passagem, significaria "tornou-se escuro". Ou seja, segundo o estudo publicado em uma edição da Beit Mikra, a revista para o estudo da Bíblia e seu mundo, o relato bíblico não se refere a um dia iluminado, mas sim escuro. Se essa compreensão for a correta, significa então que os israelitas venceram a batalha favorecidos pela escuridão e não pela claridade do sol. O Dr. Craig L. Blumberg, quando entrevistado por Lee Strobel, ao fim de sua entrevista, disse que o que é irônico é que a Bíblia louva a fé que dispensa as provas. Lembre-se da resposta de Jesus a Tomé: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." Segundo ele, as provas nunca podem compelir ou coagir a fé. Não podemos tomar o lugar do Espírito Santo, o que é sempre uma preocupação dos cristãos quando ouvem discussões desse tipo. Há muitas histórias de estudiosos especializados no Novo Testamento que não eram cristãos, mas pelo estudo dessas mesmas questões chegaram a Cristo pela fé. Muitos outros eruditos que eram cristãos tiveram sua fé fortalecida, mais solidificada e mais bem fundamentada por causa das provas. É nessa categoria que ele disse que se encaixava. A Bíblia nos afirma que Deus abriu o Mar Vermelho e depois os israelitas cruzaram o Rio Jordão sem incidentes, e depois da travessia a água voltou a correr normal. Deus seja louvado por mais esse grande milagre. O segundo evento da Era da Conquista é Jericó, que significa a conquista milagrosa de uma cidade. Está registrado em Josué 6. A cidade de Jericó era um pequeno oásis no lado ocidental do Rio Jordão, perto do Mar Morto. Não era só a entrada oriental para a Terra Prometida, mas também era uma cidade fortificada que ameaçava o bem-estar de Israel. Josué era um estrategista militar brilhante. Enquanto observava a cidade, contemplando como conquistá-la, o anjo do Senhor apareceu para ele e o instruiu a marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante uma semana. No 7º dia, ele deveria marchar 7 vezes e o povo deveria gritar. A muralha da cidade cairia. Eles fizeram isso e conseguiram uma conquista milagrosa da cidade. O terceiro evento da Era da Conquista é a conquista propriamente dita, que significa a derrota de Canaã, também chamada Palestina, ou Terra Prometida, ou Terra Santa, conforme registrado em Josué 7 até Josué 12. Moisés comandou a conquista das terras a leste do Jordão, e Josué os reinos do lado ocidental do Jordão. Algumas cidades e áreas somente seriam tomadas posteriormente por alguns heróis nacionais. Os cananeus estavam unidos em seu ódio contra os israelitas, mas não na oposição militar a eles.
Acima de tudo, a região era caracterizada por reis individuais, cada um com a sua própria cidade e país. É bom ter isso em mente. Josué cortou no meio deles em direção ao mar Mediterrâneo. Ele dividiu a terra e começou então a conquistá-la do sul para o norte. 7 anos depois, a derrota inicial de Canaã foi completada. O quarto grande evento aqui da Era da Conquista é o domínio. Cada uma das 12 tribos de Israel recebeu uma terra por sorteio e foi responsável por finalizar o domínio sobre aquela área. Todas as 12 tribos habitaram suas áreas e formaram uma federação sem centralização com as outras tribos. Era totalmente descentralizada. Para que você possa fixar todos esses acontecimentos, então, da Era da Conquista agora, podemos descrevê-los da seguinte forma. Jordão é a divisão milagrosa da água. Jericó é a conquista milagrosa de uma cidade. Conquista é a derrota de Canaã. E o domínio é a finalização do domínio. E podemos resumir tudo isso da seguinte forma. Por intermédio de Josué, Deus lidera a nação de Israel até a conquista de Canaã. A geografia dessa época é a seguinte. O povo sai de Jericó até o mar Mediterrâneo. Depois ele vem em direção à metade sul da terra. E depois ele segue para a metade norte da terra. Bem, foi isso por hoje. Terminamos a Era do Êxodo e a Era da Conquista, e no nosso próximo podcast falaremos sobre a Era dos Juízes e a Era do Reino. Você não pode perder. Encontro você lá.